pessoal, aqui é a professora Monalise, de Linguagem de Programação, e hoje eu vou explicar para vocês a estrutura case em Pascal. A estrutura case é uma estrutura condicional que, dependendo da situação, vocês vão preferir usá-la do que a estrutura if-else, tá? Então, existem algumas situações que são mutuamente exclusivas, ou seja, se uma situação for executada, as demais não serão. Então, o comando seletivo, ele é mais indicado nesses casos, tá? E ele vai ter a seguinte sintaxe. Eu vou colocar case, o seletor, que é a variável que eu vou declarar no início do programa, e a palavrinha off. Então, caso o seletor seja, a gente entende assim, né? Se a minha lista de alvos estiver aqui, ó, ele vai executar o comando 1. Se a minha lista de alvos estiver aqui, o comando 2. Se for alvo 3, comando 3, alvo 4. Se for vários comandos que devem ser executados, eu tenho que necessariamente colocar o begin e o end, certo? Vejam também que o case ele não tem um begin aqui para começar, mas ele tem um end. Se eu não colocar esse end aqui, dá erro, certo? Tem algumas situações também que eu vou executar os comandos, caso eu tenha a minha lista de alvos. E tenho também a possibilidade de colocar um else, porque se ele não achar nenhuma dos seletores aqui, dos alvos, na verdade, ele vai executar logo abaixo o else, que significa se não, certo? Então, o que você pode expressar? Quais os valores, Como que você pode, em quais formas você pode expressar esses valores? Então, pode ser uma constante literal nomeada, por exemplo, o número 22. Se eu indiquei lá que é integer inteiro, não precisa dos apóstrofos, tá? Agora, ou das aspas simples, né? Ou agora, se eu coloquei que eu declarei que é char, aí necessariamente tem que colocar, tá? Pode ser uma lista de constantes separadas por vírgulas. Então, se for A, E, I, O, U, o que vai ser executado? É 2, 4, 6. O que vai ser executado? E pode ser uma subfaixa também, subrange, de constantes. Então, se for de 1 a 10, eu vou executar um comando. Se for de A a Z, outro comando. Então, a gente pode colocar dessas formas, tá? Dentro do programa. Então, aqui um exemplo, ó. Eu tenho uma variável tecla do tipo char, um caractere. Quando eu coloco char, pode ser um caractere só, tá? Uma letra, um número, um caractere especial. Então, aqui eu tô pedindo para entrar com caractere, vou ler, A pessoa vai digitar e eu vou comparar. Então, por exemplo, a pessoa digitou 1. Então, ele vem aqui, Então, aqui ele não vai achar, aqui também não. Então, ele vai achar aqui, ó, entre 0 e 9. Então, o caractere é numérico. Se não tiver nessa faixa aqui, ele vem para o final. Então, o caractere é e coloca a tecla que eu coloquei, que não está nesse intervalo. Eu coloquei aqui mais 2 programinhas para vocês verificarem aqui. Então, aqui, ó, eu tenho uma variável chamada dia, do tipo inteira. Então, eu vou pedir para entrar com o número do dia da semana, Então, o comando readLN vai fazer isso. Então, vai ficar armazenado aqui em dia. Então, ele vai verificar. Digamos que eu digitei 3, Então, caso seja 3, o que ele vai executar? Vai exibir terça. Se eu digitar algum número que não esteja nessa faixa de 1 a 7, ele vem para cá, ó, opção inválida, tá? Porque eu tenho o else aqui. O else é opcional, vai depender do que você quer, Então, nesse caso aqui eu coloquei, mas poderia também não pôr.
Aí não apareceria nada a hora que eu digitasse um número que não está nesse intervalo, certo? Lembrando aqui, ó, esse end quer dizer que eu estou finalizando o meu case, a estrutura case, tá? Esse read line para dar uma pausa, né? Para você, a hora que você termina a execução, né? Você pressiona qualquer tecla para ele voltar aqui para a tela. Então, vou executar aqui para vocês verem. Então, entre com o número da semana, vou colocar 5, quinta, tá? Bora mais. Vou executar mais uma vez. Vou digitar 9. Opção inválida. Tá? Deixa eu voltar aqui. Tem mais um aqui, ó. Então, vejam, nesse aqui eu tenho uma variável i, integer, inteira, né? Vou pedir para a pessoa digitar um número, vai ficar armazenado aqui em i. Então, case i of. Então, se for 1, vai exibir número 1. Se for 2, 5 ou 6, vai exibir número 2, ou 5, ou 6. Se tiver entre 7 e 10, número entre 7 e 10. Se não, outro número. Então, é aquilo que eu passei para vocês, né? Eu posso colocar só um valor, vários valores separados por vírgula, ou uma faixa de valores, tá? Se não tiver nenhum desses, se não for digitado nenhum número nessa faixa, então eu tenho o else aqui, que vai exibir outro número, tá? Então, vamos executar. Digite um número, 6. Ó, número 2, 5 ou 6. Pessoal, então é isso. A estrutura case, ela vai possibilitar a escolha de um conjunto de comandos que serão executados, dentre várias alternativas de escolha. Então, como eu falei para vocês, dependendo da situação, né, do programa, fica mais fácil você utilizar essa estrutura, certo? Bom, então realizem as atividades aí, tudo bem? Qualquer dúvida pode perguntar. Até mais.